E eu convido você também para participar desse programa, para embarcar conosco numa reflexão profunda sobre uma grande parábola, a parábola do filho pródigo. Ela foi registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Essa parábola, ela fala sobre muita coisa. Você diria, Jackson, que essa parábola ela poderá nos ensinar sobre família, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre Deus, sobre muitas áreas diferentes, ou você acha que ela foca em uma área? Não, ela é abrangente, né? É um rio de vários braços. Porque primeiro a Bíblia começa falando que era um pai que tem 2 filhos. Então, na verdade, o privilégio não é o pai que tem 2 filhos, mas é os mesmos filhos que têm o mesmo pai. São 2 irmãos que têm o mesmo pai. Porque, primo, quando Jesus veio à Terra, ele não veio restaurar a paternidade, ele veio restaurar a filiação, né? Porque Deus nunca deixou de ser pai, foi nós que deixamos de ser filhos. Então, assim, ela vai falar sobre a questão da administração, ela vai falar sobre a questão do governo, ela vai falar sobre a questão do direcionamento. Por quê? Qual foi a ideia da parábola? Ele queria a herança, mas ele não queria a riqueza, ele queria independência. Só que uma independência sem maturidade é falência. Ele queria independência, mas não tinha maturidade para aquilo. Então na verdade porque ele não queria o dinheiro, ele queria a consequência do dinheiro, mas a consequência do dinheiro sem a responsabilidade de construir o patrimônio o faz perder o que ele mesmo nunca construiu, né? Olha só. Bom, olha, você pode imaginar que se você ficar uma hora aqui com a gente, talvez a sua vida mude. E a gente vai falar então sobre essa parábola com o Jackson Marques. É uma das pessoas que eu mais admiro. Ele é um pregador do evangelho por todo mundo, casado com a Keila, papai do Joseph. E eu tenho um pedido para você de a gente começar. Clica no botão de like, compartilha esse podcast com as pessoas. Não sei se você está vendo no carro agora ou se você está vendo no YouTube, mas compartilhe com as pessoas, vai ser muito especial. E antes de a gente começar a refletir, eu vou ler rapidamente a parábola para você que eventualmente nunca ouviu essa parábola, ok? E aí, terminando aqui, começo a minha resenha com Jackson. Então começa aqui em Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então tinha uma pessoa pedindo a herança antecipada e o pai repartiu essa propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele gastou tudo ou perdeu tudo e estava ali comendo a comida que os porcos comiam. E aí, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. E estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E aí disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Uau. Esse é o encerramento da parábola. E ela, Jackson, para jogar para você então, para você trazer essas reflexões, ela é uma parábola muito provocativa, né? Porque se você olha, você tende a, quando você ouve uma história dessa no dia a dia, você tende a ter raiva desse filho que pegou a herança, foi para a cidade, e aí gastou tudo, perdeu tudo, e geralmente a gente fala coisa tipo, olha só, viu? Se deu mal, se lascou, quis fazer isso, fez besteira, agora vai pagar pelo erro que você cometeu. A tendência natural é geralmente as pessoas olharem para alguém que fez isso e quase que desejarem o mal dela. Só que quando ela volta, o irmão, ele tem essa reação. Ele fala assim, pô, mas olha a cagada que ele fez. E aí ele reclama com o pai, porque o pai ele pega e assa um novilho mais gordo, ou seja, faz um churrasco ali para receber, ele dá uma festa. E aí o irmão fica com uma espécie de um ciúmes e diz, caramba, eu nunca fiz besteira e nunca ganhei esse prêmio. Por que ele que fez besteira tá ganhando? E aí ele se sente, talvez, de alguma forma, injustiçado. Que é um pouco de como as pessoas se sentem quando elas olham pro lado e vê alguém, não é? Ganhando por algo, mesmo que eventualmente tenha feito menos esforço ou mais besteira que você. Então, às vezes a nossa vida tá boa, a gente olha pro lado e parece que a nossa vida tá ruim quando a gente vê que alguém tá estando melhor do que a gente, né? O que você reflete de mensagem principal dessa parábola? Então, quando você fala em questão do irmão, que é o final dela, né? Ele faz uma comparação. E a comparação é a matemática de um frustrado. Por quê? Se você quer parar, é só comparar, né? Quem compara não equipara. Toda comparação é a matemática de um frustrado. Então, assim, primeiro ele começa falando da paternidade. Os dois irmãos que têm o mesmo pai. E aí, o filho mais novo pede a herança. Porque ele, igual eu te falei, ele não estava querendo a riqueza. Ele já era rico. O que ele queria era independência. Eu quero ter essa herança para eu poder administrar sozinho. Só que toda bênção sem uma maturidade te leva a um lugar de perdição. Porque às vezes a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. E é trágico porque Deus prepara a vaga para você e depois ele prepara você para a vaga. Uau. Às vezes a vaga está pronta, mas nós não estamos preparados. A preparação vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. Sabe o que eu acho top na vida de Jesus? João Batista também, né? João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Hoje as pessoas querem se preparar 6 meses para querer pregar 30 anos. Olha. Então o nível da sua preparação tem a ver com a sua apresentação. Aí ele chega pro pai e fala assim, eu tenho acesso ao pai? E fala, eu quero a herança. Engraçado, o que aproximou ele do pai? Foi a herança. E o que fez ele afastar do pai? A herança. Então qualquer bênção que te afasta da paternidade é uma maldição. Caramba. Tudo que você recebe do pai que te afasta dele, então não foi ele que te deu. Porque tudo que Deus coloca pra você não é pra te dividir, é pra te completar. Sabe, a ideia não é fazer você se achar. A ideia é fazer você se encontrar. Quem se acha já se perdeu e quem se encontra por Deus foi achado. Ele pediu a herança que estava pronta pra ele, mas ele não estava pronto pra ela. Quando ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele fez foi ir embora. Se afastou do pai. Ou seja, ele tinha herança, mas agora ele tá perdendo uma coisa, que é o legado. Que são 2 coisas que só o pai pode dar. Por quê, negro? Você só recebe a herança depois que alguém morre, mano. Quem recebe a herança com alguém vivo? Então, quando ele recebeu a herança, a primeira coisa que ele estava declarando, o pai morreu, aí. Só que, na verdade, quem estava morto era ele. Então, quando ele pega a herança, que ele sai de casa, ele se afasta da paternidade. Por que ele não consegue administrar? Porque falta preparo? Também. Só que tem coisas que você só vai aprender a administrar quando o pai te orientar. Você sabe algumas coisas, mas tem coisas que só o conselho do pai. Então, sobre a questão da direção, que acho importante falar, a questão não é você ter pressa. A questão é você ter direcionamento. É melhor chegar por último e chegar certo do que chegar primeiro e chegar errado. Entende? Quem conhece o caminho não precisa correr. Tá correndo para quê? Quando Deus mandou Noé fazer a arca, negro, Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. É Deus dizendo, Noé, quem constrói é você, mas quem dirige. Ele pegou a herança e foi embora. Cara, você tá falando sobre a pressa. Eu ouvi um dia desses na internet, alguém falando, né? Se alguém souber o nome, comenta aí. Eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, ó. A pressa é inimiga de quem? Perfeição. Da perfeição. E a perfeição é Deus. Uau. Mas se a perfeição é Deus, quem é a pressa?
É o diabo. Uau. Não é? Só que a pressa é o quê? A pressa é a representação da antecipação, como você acabou de mencionar. Uau. Então, quando você quer antecipar algo, você está trabalhando para quem? Para a oposição de Deus. Então, quando você pega herança, o problema não está na herança. Porque a herança é algo legítimo e a Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Forte. Mas a herança, que é algo bom, que vem para te aproximar de Deus, quando ela vem antes da hora, como você falou, ela acaba te afastando. Isso aqui é fruto do quê? Da pressa. Então o problema não está na herança, está no timing, está na maturidade e na responsabilidade de quem ainda não estava preparado para receber uma bênção desse tamanho. Não é? Então, cara, a Bíblia ela mostra para mim que tudo que é antecipado é do diabo. Tudo. Uau. Então, desde quando você vê o Jesus e o diabo ali no deserto, cara, o diabo tenta oferecer tudo que já era de Jesus. Quando Jesus ele decide não aceitar, ele toma uma decisão difícil, mas com sabedoria. Se ele tivesse antecipado o que já era dele, putz, ele teria perdido. E a gente é assim, não é? Na nossa vida. Então, a gente pode, cara, construir um corpo dos sonhos com responsabilidade, mas se a gente usa alguma coisa para acelerar o processo, vem um preço alto. Meu Deus. A gente pode enriquecer com o tempo, né? Mas se a gente antecipa o processo, a gente pode ir parar na cadeia, né? A gente pode desfrutar de muitos prazeres, cara, que são da carne. Mas se a gente tenta antecipar isso daqui vem antes da hora, você pode deixar de aproveitar o que já era seu e acabar sofrendo por um momento de prazer que viria em abundância no futuro. Por causa da antecipação, não é? Os juros compostos, eles são o oposto da antecipação. Eles são a consequência da sabedoria e da responsabilidade de ter paciência, cara. É muito interessante isso, cara. Sim. Então, a antecipação do menino fez ele cometer um monte de besteira porque não estava preparado, né, cara? Estão abertas as inscrições para a primeira turma de pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com o Rodrigo Silva. Nessa pós-graduação inédita que eu farei, o Rodrigo Silva vai guiar você na descoberta dos mistérios e ensinamentos da Bíblia. Ele vai usar ferramentas como a arqueologia e a historiografia. Assim você vai aprender a interpretar os textos sagrados no contexto histórico e cultural que eles foram escritos. E você vai receber vários bônus, tá? Primeiro, você vai receber a assinatura completa da plataforma de conteúdo Bíblia comentada por 12 meses. Segundo, você vai fazer parte de um grupo de Telegram para os nossos alunos se conhecerem. Em terceiro, o aluno que mais contribuir com as discussões no grupo de Telegram vai ganhar uma viagem de graça para Israel junto com o Rodrigo Silva. Então, se empenha lá. Tá? E o melhor de tudo, a gente tem um desconto que pode chegar em até 57%, que é exclusivo para o lançamento dessa primeira turma. E só quem se inscrever ainda nessa turma tem esse desconto e ele não vai mais acontecer, tá bom? Link tá na descrição, QR Code está na tela. Espero que você faça parte dessa turma e também espero que você aproveite esse podcast.